está aqui um dos fatores que mais atrapalham uma fazenda de recria e engorda a conquistar uma boa renda. E não deixa de ver essa informação até o final, que ela pode ser muito útil para você que está interessado em melhorar a renda da fazenda. Você já ouviu falar em balanço negativo? Imagina só uma empresa que durante 8 meses do ano ela trabalha no lucro, né, sobrando dinheiro, e durante 4 meses do ano ela trabalha no prejuízo. E o dono dessa empresa tem a consciência que isso acontece. Alguma coisa seria feita, não seria? A pecuária não pode ser diferente. Vou mostrar um pouco desse conceito para vocês lá no quadro. Então vamos direto para a conta e para o conceito, que é o que a gente gosta. Todos os meses, os animais da sua fazenda, eles estão valorizando. Isso acontece porque eles estão engordando. Aqui no nosso exemplo, a gente colocou uma engorda maior para o mês de janeiro. Aqui na região central a gente tem pasto de melhor qualidade nessa época. Então, no nosso exemplo, eu tenho 800 gramas de GMD para janeiro. Isso dá um ganho por cabeça no mês de 24 quilos. Quando eu multiplico pelo mercado médio do Mato Grosso do Sul, eu entendo que os meus animais estão valorizando na casa aqui de R$200, R$204 é a valorização por cabeça, na média, no mês de janeiro, ok? Se eu gasto R$90, meu custo de produção por cabeça por mês é de R$90, e esse aqui é um número muito importante de se ter para fazer várias análises dentro da pecuária. Quem não tem esse número, a NADAC oferece, vai estar em algum lugar aqui na tela, uma planilha que é muito simples a utilização e que você consegue chegar nesse valor. Então, se eu tenho um custo, nesse nosso exemplo, de R$90, o que acontece? Eu estou tendo uma margem de R$114 por cabeça no mês de janeiro. Margem excelente. Se você multiplica isso pelo volume de gado da sua fazenda, vai dar um monte de dinheiro. Qual que é o problema? Quando a gente chega lá na seca, aqui no nosso exemplo, no mês de agosto, e os animais estão a pasto, isso é muito comum acontecer, às vezes com uma suplementação de baixo consumo, quando eu consigo um ganho de 200 gramas, tá? Dentro dessa estratégia que eu dei como exemplo. Isso aqui me dá 6 quilos de engorda por cabeça por mês, o que dá uma valorização de R$52. Então os animais estão valorizando R$52 e eu estou gastando R$90. O que está acontecendo? Eu estou perdendo por cabeça por mês, no mês de agosto, R$38. Se você multiplica isso pelo volume de gado da sua fazenda, você está perdendo um bom volume de dinheiro. E é exatamente isso que é o balanço negativo. É uma fase durante o ano, durante a safra, onde o que eu estou conseguindo agregar de valor nos animais é menos do que eu estou gastando para produzir. Depois do mês de agosto, o que acontece? O ganho de peso volta a aumentar, essa valorização que acontece por cabeça mês volta a subir, eu volto para o balanço positivo. Lá no final da safra, quando eu faço o fechamento da fazenda, muitas vezes eu vejo um valor positivo. Só que se eu não tivesse essa fase de balanço negativo, durante o ano eu tenho meses de prejuízo, o resultado seria mais positivo ainda. Essa é uma daquelas informações que não dá nem vontade de ficar olhando muito para ela, não é? Às vezes o pecuarista que nem mede direito, ele tem uma sensação que isso possa acontecer, mas vai levando anos e anos fazendo a mesma coisa, amargurando esse prejuízo por um longo período, aí 3, 4 meses do ano, o que compromete muitas vezes a renda que ele consegue ter dentro da fazenda. O que acontece na prática, de fato, é que quando a gente mede e mostra isso para o pecuarista, mostra a fazenda dele entrando no balanço negativo, dando prejuízo em alguns meses do ano, ele se movimenta, já que ele quer melhorar a renda da fazenda, progredir, e começa a levantar algumas alternativas para ele sair desse prejuízo. Realmente é difícil você ganhar dinheiro nessa época do ano, mas se você conseguisse pelo menos empatar, deixar de perder, o seu resultado no final da safra já fica muito melhor. O que não dá é tentar fugir dessa situação. Muitas vezes eu vou tentar diminuir ao máximo a minha lotação nessa época do ano e voltar a comprar o gado quando eu tiver pasto. Isso é um pouco arriscado, principalmente por causa do mercado. Sobre essa questão de risco a gente vai tratar num próximo vídeo. Também isso não daria muito certo, porque a fazenda continua tendo custo. Então a gente tem que achar algumas outras alternativas. Dentre as opções, vamos tratar de algumas aqui. A que a gente mais gosta, inclusive a gente observa aqui nas fazendas que a NADAC acompanha, os melhores resultados estão nas fazendas que trabalham com integração lavoura-pecuária.
Você consegue muitas vezes durante a safrinha ter um capim de excelente qualidade, colocar um volume interessante de gado naquela área, custo baixo de suplementação e bom ganho de peso. Mas infelizmente isso não é possível para todo mundo. Outra opção interessante que a gente observa até acontecendo e com muito sucesso nas fazendas é a reserva de comida por período de entre-safra, né? Dica da Nadac, muito importante, se você nunca fez, no primeiro ano, faz pequeno, respeita a curva de aprendizado, pega leve no concentrado, muitas vezes a fazenda, porque já está colocando, por exemplo, uma silagem no coxo, já quer utilizar ração, tal, tudo começa menor, aprende a fazer, são técnicas que demandam muito conhecimento técnico, depois que já tiver craque em utilizar comida guardada, aí você escala, faz para um volume maior de gado. Ah, mas se eu fizer uma reserva de comida para seca, isso aumenta o meu custo da seca. Aumenta mesmo. O importante é fazer aquela conta que eu mostrei lá no quadro para você ver se a valorização dos animais nesse período está sendo maior ou igual do que o custo de produção. Foca no primeiro ano em não perder dinheiro, não tenta ganhar. A partir do segundo, terceiro ano, quando você for ficando muito bom nisso, aí você consegue ter pelo menos algum ganho também durante esse período. O arrendamento de pasto também pode ser uma opção, mas vamos lembrar que a gente está no período da seca, né, nesse momento do balanço negativo, e geralmente não tem pasto de muito boa qualidade para arrendar. É importante, mesmo que você pague um pouquinho a mais, que você encontre um pasto onde os animais consigam engordar. Tem que fazer a mesma conta. A valorização dos animais durante o período tem que ser maior ou igual o desembolso que você está tendo por cabeça mês. E a última dica é cuidado quando você for fazer essa análise ao utilizar o custo da arroba produzida. Muitas vezes a própria indústria de nutrição nos induz a ir por esse caminho. Prefira a metodologia que a gente acabou de mostrar, o quanto que o animal está valorizando dentro do mês e o quanto que eu estou gastando com ele no mesmo mês. Tá ok? Pessoal, muito obrigado por acompanhar a Nadac aqui no canal. Já se inscreve, já toca no sininho, que a gente se vê por aqui.